Amados irmãos, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Meus irmãos, a igreja propõe para nossa reflexão o texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. E então, meus irmãos e irmãs, a oração é a expressão da nossa relação com Deus, com o Deus único e absoluto. Então, aqui se abre uma perspectiva. A relação entre o homem e Deus deve ser de confiança, deve ser de intimidade, como a de um filho que busca o seu pai. Pois é somente desta forma que obteremos a resposta para a nossa procura. Quem ora de forma desconfiada, quem ora sem convicção, sem fé, naturalmente, meus irmãos, que a sua oração não alcança o objetivo e nem chega aos pés de Deus uma oração mal formulada, destituída da verdadeira confiança e da verdadeira fé. E nosso Senhor então compara, se nós que somos maus, jamais deixamos de atender a um filho, por exemplo, quando ele nos pede algo, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Se observarmos o período da relação do homem com Deus, tem sido um período em que Deus tem assistido ao homem em todas as circunstâncias e em todos os momentos da caminhada do homem, com o socorro necessário para que o homem possa progredir, evoluir, crescer e, consequentemente, se aproximar mais de Deus. A relação do homem com Deus fica tumultuada quando o homem necessariamente vai em busca dos seus interesses de ordem material e se perde dos interesses da obra de Deus. Nós somos criados, meus irmãos, à imagem e semelhança de Deus, como temos dito aqui, e nesta condição temos o privilégio de poder interagir com Deus em espírito e verdade, saindo do nosso coração, saindo de nós, da parte espiritual de nossa vida, a verdadeira comunicação com o Senhor da vida. Mas é preciso confiar, é preciso acreditar, é preciso que nós sejamos efetivamente conscientes e convictos daquilo que buscamos na presciência de Deus. Então, o Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos fala que todo o contexto da lei e dos profetas consiste nessa reciprocidade. Amamos a Deus e Deus nos ama. Servimos a Deus e Deus nos acalenta com o necessário para a nossa caminhada da vida. Ouvimos aí no Evangelho esses dias
as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos dizendo: por que vos preocupais com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir? E ele então nos compara, por exemplo, às aves do céu, às ervas do campo. E depois ele diz que nem Salomão, que foi o rei mais virtuoso, aliás, mais extraordinário, se é que essa expressão pode ser usada, do povo judeu, não se vestiu com toda a sua formosura igual a nenhuma das aves do céu, nem as aves do campo. E Deus é quem cuida das aves do céu, e Deus é quem cuida das ervas do campo. Meus irmãos, se Deus cuida, por exemplo, da erva, que vai desaparecer, não vai cuidar de nós, atendendo àquilo que nós solicitarmos e que seja essencial para a nossa felicidade aqui, o problema, meus irmãos, é que pedimos mal. Não sabemos efetivamente pedir. Pedimos coisas que não nos acrescentarão para a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós pedimos dinheiro, fortuna, fama, poder, coisas que tiram do coração do homem a sua consciência de espiritualidade. É difícil para as pessoas muitas vezes entenderem, meus irmãos, o que seja a boa relação na vida espiritual. O nosso pensamento chão muitas vezes nos impede de transcender, de evoluir, de ultrapassar os limites destas amarras da terra. E aí, consequentemente, por esta forma, nós agimos diante de Deus e pressupomos que Deus haja exatamente como nosso agir humano muitas vezes nos orienta a fazer. Deus não é igual a nós. Os sentimentos de Deus são incomparavelmente superiores aos nossos. Jamais você encontrará em Deus uma atitude como as que temos. Ele, ao contrário, nos dá o exemplo do amor perfeito, do cuidado perfeito. Olhe quando Jesus andava aqui na terra. A preocupação dele, por exemplo, com a multidão faminta. 5 pães e 2 peixes, ou 7 pães e 2 peixes, e ele divide tudo aquilo. Todos comeram e ficaram saciados, e sobraram 7 cestos ou 12 cestos. Esta prova de preocupação, não quero que eles vão embora para que eles não desfaleçam pelo caminho. Isto é o zelo do coração de Deus. Nosso coração, às vezes, não tem essa qualidade de zelo pelo irmão. A ponto de São Tiago, na carta, dizer: se um irmão chega e é necessitado, não pregues a ele a palavra e diga: vai e resolve o teu problema de vida lá fora, arranja o que comer e tal. Não se pode despedir de mãos vazias em nenhum dos sentidos. Então, se nós somos estimulados a não expedir de mãos vazias, Deus não nos despedirá de mãos vazias. É preciso, entretanto, sabermos o que estamos pedindo. É preciso, entretanto, que o nosso pedido seja um pedido de algo que nos acrescente na nossa evolução espiritual. Porque senão estamos colocando Deus no mesmo patamar das nossas relações aqui. Então, neste tempo da Quaresma, procuremos fazer este exercício de estender as mãos para o alto na busca da graça. E não nos esqueçamos da Semana Internacional da Mulher, que estamos comemorando até o próximo domingo. E como falamos ontem da mulher mãe, aquela que gera a vida por um dom especial de Deus, falaremos um pouco depois sobre a mulher
a esposa dedicada, a companheira fiel, que nos ajuda a carregar a cruz, sendo até uma luz para a nossa vida, muitas vezes, no recôndito dos nossos lares. É aquela pessoa que ilumina a casa, aquela pessoa que alegra o espírito dos que estão na casa. Esse dom transcendental de amar, que faz com que a mulher se torne responsável por aqueles que ama, verdadeiramente responsável, pois a dona de casa, aquela senhora que tem seus filhos e teu esposo, ela está sempre atenta à forma que ela possa encontrar para fazê-los felizes. E no que depender do seu esforço e do seu trabalho, ela tudo fará para que sejam verdadeiramente felizes os companheiros de sua jornada, o marido e os filhos. E são nos detalhes mais pequenininhos que nós encontramos os maiores gestos de amor, os maiores cuidados. Então, neste período em que nós nos associamos em oração pelas causas da fé, nos lembremos das nossas santas mulheres que nos deram não somente a vida, mas a educação, o cuidado, a proteção e a defesa e tudo mais, até com a própria vida. Muitas delas se consolidaram para dar vida ao filho. Então, meus irmãos e irmãs, refletindo sobre estas questões, procuremos situar nossa vida na presença de Deus, pois do Espírito nos virá o socorro para entendermos e praticarmos de acordo com a verdade revelada. Se buscarmos pelo Espírito Santo a graça da inspiração necessária, encontraremos pela fé o caminho que nos leva ao serviço de Deus e à casa do Pai. Que o Senhor, portanto, nos abençoe nesta semana, a fim de que testemunhemos a Ele nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós.